Olá pessoal, eles que lutem no ar. Hoje o assunto é signos, inveja. Você tem alguém invejoso na sua vida? Então fica até o final desse conteúdo que o papo vai ser muito bom. Então chega, já deixa o like, né, por favor, que isso ajuda a gente demais. Se inscreva no canal, é muito importante você fazer isso. E eu também tenho um recadinho importante, ó. Antes da gente começar a conversa com o meu convidado que já está aqui, se você tem uma marca ou trabalha para uma e você quer patrocinar o Eles que Lutem, ou, melhor, né, aparecer para mais de 330 mil pessoas no TikTok, 35 mil pessoas no YouTube, tem aqui um e-mail, descrição do vídeo, vai lá, entre em contato, bora conversar para a gente fazer uma parceria de sucesso, fechou? Bora lá então que o meu convidado já está aqui, já batemos muito papo nos bastidores. Então eu vou fazer um momento LinkedIn, porque ele é tarólogo, astrólogo, psicoterapeuta e comunicador de mão cheia, viu? Comunicador de mão cheia. E eu sei quando o cara é comunicador de mão cheia que minha mãe gosta. Se minha mãe gosta, tá aprovado, porque é o público que gosta realmente, que sabe das coisas. É isso aí. Atualmente ele tá no Portal Terra e também na Band FM. Eu chamei ele para revelar tudo sobre inveja. Hoje eu pergunto, e o André Mantovani que lute, aê! Muito bom. Mãe sabe das coisas sempre, Sabe, né? Sabe que eu sempre prestei atenção nisso. A gente, quando tá passando algum momento difícil, independente da nossa religião, da nossa crença, quem tem o privilégio de ter mãe, pode pedir pra mãe fazer uma oração, rezar pra gente, porque oração de mãe sempre funciona. E eu acho que é isso, né? O meu público, na grande maioria, é um público feminino, que curte muito o que eu faço. E eu sempre ouço coisas lindas, assim, de filhos, netos. Olha, minha mãe te adora, minha avó te adora. Olha, minha avó desencarnou e eu achei um caderninho que ela anotava tudo que você dizia. Então eu acho mó barato isso. Manda um beijo pra sua mãe. Manda um beijo, ela gosta muito de você, acompanha seus... Como é o nome dela? Iraildes. Dona Iraildes, um super beijo pra você, viu? Que você seja muito feliz e te espero qualquer dia pra gente se encontrar. E hoje, estamos entre dois virginianos. Pois Hoje é. ninguém vai falar mal do signo de virgem aqui, falar que é chato, porque a gente não é chato, não. Claro que não, até porque nós temos o melhor signo do zodíaco. Ah, tá aí uma coisa que a gente vai falar bastante. Vamos falar sobre inveja, que é um assunto que mexe comigo. É um assunto que Mexe com você? Eu acho que mexe, eu acho que é um assunto intrigante. Sim. E é pouco falado. E temos aqui o seu livro Isso. maravilhoso, A Alquimia da Inveja. Olha, eu já tô doido pra ler, a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu quero já tirar as perguntas clichês da frente. Vamos lá. Falar, podcast sempre fala a mesma coisa. Eu acho que o que você mais ouve na rua das pessoas é: André, cadê você na Kátia Fonseca, André? Por que você saiu? Não. Eu quero que você conte um pouquinho dessa história. Essa é a pergunta super clichê. Quando eu estava no ar, lá no programa da Kátia, a pergunta que eu mais ouvia, né, quando fazia o Melhor da Tarde, era: a Kátia come tudo aquilo de verdade? Então, assim, aí as perguntas vão mudando, né? Então, desde que eu saí do Melhor da Tarde, que foi em fevereiro de 2024... É isso, né? Foi 24 ou 23? 24, né? Fevereiro de 2024. Eu ouço das pessoas: André, por que você saiu da Kátia? André, você não vai mais no programa da Kátia? Eu sempre falo que as coisas são cíclicas. Eu tive um ciclo muito importante na minha carreira profissional dentro da Band, dentro do Melhor da Tarde. Esse ciclo se fechou de uma maneira muito clara para mim. E aí eu entendi que era o momento de sair, de alçar novos voos. Eu vinha também de um ritmo de mais de 12 anos seguidos na televisão, em programas femininos, em revistas eletrônicas. E aí eu queria mudar um pouquinho também a minha linguagem. A internet estava cada vez mais presente na nossa vida. Então eu quis buscar outros horizontes. E aí fui pro Terra. Então hoje vocês podem me acompanhar no Portal Terra, porque você, lá no Terra, tem a oportunidade de me assistir com um programa em que eu tenho tempo para dizer o conteúdo, que eu tenho um espaço dedicado somente para esses assuntos que a gente ama.
E foi um salto, né? Porque agora a minha história ali com Terra não é um quadro, é um programa dedicado à astrologia. Sim, e era o que você precisava mesmo, era o salto que todo mundo estava esperando que você Isso. desse, né? Como comunicador com mais espaço, mais tempo pra falar. Porque às vezes eu falava, vai falar de virgem, fala muito rápido. A Fala TV, você sabe, TV, É. o tempo é cada vez mais escasso. E acho que também dentro dos moldes que eu estava no Melhor da Tarde, tinha uma editoria que tinha um jeito de pensar o programa. E talvez para essa editoria, a astrologia era importante enquanto audiência, mas não enquanto conteúdo. Então, e lá no Terra é diferente, né? Lá é primeiro o conteúdo, depois a audiência. E, como eu te falei, sou grato, enfim, muita coisa legal aconteceu enquanto eu estive no Melhor da Tarde, mas as pessoas também me cobravam, André, quando você vai ter seu programa? André, quando que você vai fazer as coisas com mais tempo pra gente ouvir? Poxa, quando chega no meu signo você fala tão rápido. E não era uma escolha minha, né? Era uma escolha da história toda, que é você fazer parte de um programa em que você não é o apresentador. E aí, lá no Terra tá sendo super legal. Então, o programa começa às 15 horas. São quase 1 hora de programa, sem intervalo comercial. Olha que maravilha. Então, a gente tem tempo para poder falar as coisas do jeito que podem e precisam ser ditas. E eu falo de astrologia, de tarô, recebo convidados. É uma festa. Acho que você já deve ter assistido, né? E então tá sendo bem bacana. E agora, recentemente, estou muito feliz que voltei pro Grupo Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes foi um lugar onde eu tive muitas alegrias, né? Porque assim, não é porque o ciclo fechou de você ter saído de uma história que você apaga tudo que você viveu de bom. Exatamente. Né? Claro que tiveram coisas boas. Fiquei 6 anos dali, né? Ninguém fica 6 anos num lugar só sofrendo, né? E também não era essa a questão, talvez. Eu acho que é muito mais essa coisa de horizontes que vão mudando pra você. Ciclo, né, também, né? De ciclos. E aí voltei agora pra TV não, né? Pro Grupo Bandeirantes. Recentemente, em maio, eu estreiei na Band FM com o Band Astral. E aí foi super legal, porque assim, pude rever amigos, pessoas queridas que ficaram por lá. E você trabalha na área da comunicação, sabe que o Grupo Bandeirantes é um lugar muito bacana, muito legal. E isso é a prova, gente. Não existe problema da minha saída do Melhor da Tarde. Tanto que eu tô de volta no Grupo Bandeirantes. Exatamente. As pessoas também acham que, é porque saiu. Ficou 6 anos. Exato. 6 anos. Imagina ficar. Tem gente que não fica 1 ano numa empresa, né? Aí a pessoa trocou, agora. Tem que ter um problema nos bastidores. E problema a gente tem com todo mundo. Claro, até na família. Não, o João me olha aqui, ele já me olha ressabiado. O João tá comandando a live, ele já me olha com uma cara assim, putz, cara de novo, mas tamo aqui, né, João? Temos que estar aqui. Mas as pessoas têm esse olhar. E o ciclo, quando se fecha, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque tem gente que é agarrada pra não fechar o ciclo. Isso. Né? Tem uma outra coisa também. As pessoas romantizam muito diversas coisas. Por exemplo, eu percebo até porque minha mãe às vezes romantiza bastante essa questão do trabalho que a gente tem na comunicação. Óbvio que quando você vem pro ar, você vai trazer o seu melhor, eu vou trazer o meu melhor. E a partir do momento que é dado o play pra gente fazer ou ao vivo ou gravado, vamos deixar nossas diferenças, vamos deixar os nossos problemas e preocupações de lado e vamos dar o nosso melhor aqui. A TV, o rádio, a comunicação são empresas. Como toda empresa que tem um RH, que tem o chefe, que tem o supervisor, que tem o colega chato, que tem o amigo encrenqueiro, que tem o fofoqueiro, que tem o invejoso, que tem o legal. Então, a gente muitas vezes nos meios de comunicação vive os dramas naturais de qualquer emprego. A diferença é que a gente aparece. Tá sendo gravado. E a diferença é que a gente tá, né, nessa coisa da estética, do bonito, do legal, tal. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante das pessoas. Eu acho que depois que, com o advento das redes sociais, dos podcasts, eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes de que todos nós somos seres humanos. E que independente da nossa posição na comunicação em si, seja mais famoso, menos famoso, seja muito popular, seja pouco popular, todo mundo é um ser humano
que tem suas dores, suas alegrias, seus desafetos e, enfim, né? Então deixa de idealizar. Isso. Aí você me pergunta, né, como é que é essa coisa de fechar ciclo. Eu recebo muito... Essa situação é muito recorrente no consultório. Quando eu digo consultório, eu tô falando desde o consultório com o psicoterapeuta e também na sala de uma consulta oracular, seja tarô, seja astrologia, seja qual for o oráculo que a gente estiver usando. A gente sabe muito o que a gente quer muitas vezes, mas a gente também se apega muito àquilo que a gente não quer. É muito louco isso, né? Uhum. Porque eu, às vezes, quero muito o novo. Eu quero muito a abertura de caminhos, a nova oportunidade, mas eu também não tenho coragem de abrir mão daquilo que é necessário para encontrar aquele caminho. Então, você precisa abrir espaço para que a vida traga coisas novas. E a vida está o tempo todo nos dando sinais. Nós temos uma alma que você pode chamar de qualquer coisa. Sexto sentido, sabedoria da vida, Deus, anjo da guarda, orixá. Mas nós temos um algo vivo dentro de nós que nos diz, epa, aí não é o caminho. Todo mundo sente o aperto no coração. É que a gente não tem coragem. A gente não tem força, muitas vezes, para fazer a mudança. E também temos, muitas vezes, que ter paciência, porque às vezes você enxerga que aquele não é o seu caminho mais, mas você precisa fazer um planejamento para buscar o novo. Né? Não dá para você sair também de maneira impensada, radical, chutando tudo que você construiu. Mas ainda assim eu vejo que a gente tem muito medo de encarar o novo. Eu acho que deixar para trás algo é muito mais o medo de encarar o novo do que até reconhecer que aquilo já morreu. Isso é verdade. Eu sempre fiz o podcast online. Tá. E aí eu fui no podcast dos meninos, do Felipe e do Flávio. Que são queridíssimos, né? Queridíssimos, pode tudo e mais um pouco. Fiz uma participação lá. E aí o rapaz do estúdio falou, vamos ver para você trazer seu podcast pro estúdio. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro para isso. Ele falou assim para mim, mas eu nem te falei qual é o valor. Aí eu fiquei, né? Putz, verdade. E quando ele me falou, eu falei, nossa, faz todo sentido. Melhor que eu faça assim, meu podcast vai ficar mais legal, vai ser uma outra estrutura, né? Mas Isso, o medo, e o medo? E o a gente medo? tem medo de arriscar, porque a gente também, conforme vai realizando coisas na vida, a gente vai ficando no lugar do conhecido. Isso foi uma coisa também muito interessante que eu aprendi na minha saída. Porque a minha saída do Melhor da Tarde, Gabriel, não foi só uma saída de um programa. Foi a saída e a finalização de um ciclo de uma história que já estava pré-estabelecida na minha vida. Né? Porque antes de estar no Melhor da Tarde, eu estava em outros programas de televisão. Então, naquele momento, romper com aquilo era romper com um padrão, romper com o que já estava pré-estabelecido. Eu não sabia como é que vai ser minha vida na internet. Porque eu não sou da geração TikTok. Eu não sou da geração Instagram. Eu vim muito antes, né? Esse ano eu vou fazer 45 anos. Não acho que isso... Não tô com um discurso de etarismo, não é isso. Mas é você se adaptar também a um novo formato. Né? Então, eu... dizer não e falar assim, quero o novo... Não era simplesmente só sair de um programa de televisão. Até porque eu não saí de lá para ir para outro programa. Não foi isso que aconteceu. Né? Eu saí de lá para ir para a internet. Faço coisas na televisão. Posso voltar a fazer também. Não tem nenhuma questão com isso. Mas é você ter coragem de abraçar o novo. E eu tive que me ressignificar em muitas coisas. Valores pessoais, crenças... Quando você está no ar numa televisão, gente, não adianta. Por mais que você seja bombado na internet, a televisão carrega um prestígio que eu acho que ela nunca vai perder. Quando você está no ar numa televisão, você tem um prestígio. Um prestígio que muitas vezes, por mais que você tenha viralizado na internet, você nunca vai ter. Né? A TV tem esse poder, tem esse lugar. Da popularidade. Da popularidade. E acho que também do prestígio. Sim. Né? Tanto é que você vê hoje em dia uma pessoa como a Virgínia indo para o SBT fazendo um programa de televisão
sendo que a gente sabe o quanto ela já ganhou de dinheiro, o quanto ela é bem-sucedida no que ela faz. E aqui eu tô isento de qualquer julgamento, né? Porque eu sei que ela andou aí nessa coisa de CPI e tal, mas eu nem acompanhei. Eu tô dizendo de formatos, né? Sim. Então, você vê, ela tá indo pra TV por quê? Não é porque ela precisa ganhar mais dinheiro, porque ela quer um prestígio que é só na TV que você encontra. E ser conhecido pelas tias de casa, pelas senhoras de casa, é outra história, é um outro amor. E você sai ali naquele momento, acho que todo mundo te pergunta isso, porque é o auge, né? Você ali com Datena, Kátia, Sim. e aí de repente acaba. Então as pessoas te perguntam muito por conta disso. Mas, girando o assunto, agora já fiz a Claro. pergunta clichê. Você que é superficial já vai embora agora. Eu sei, vai fechar o vídeo. Mas tem muita coisa ainda pela frente. Inveja, signos e tudo mais. Sim. Eu já quero começar já provocando, e ele que lute, É. porque tem gente que não só não acredita em signo, aí tá tudo bem você ser cético, mas tem gente que odeia quem acredita em signo. Então É. quero que você olhe na sua câmera da verdade e fale Tá. pra essa pessoa como que você pode explicar alguém que odeia quem acredita em signo, que solta um hate pra cima de um astrólogo e tudo mais. Bom, então, eu, como você, sou um virginiano e eu sou muito cético com muita coisa. Você vê que loucura? Né? As pessoas acham que por eu ser astrólogo, tarô, jogar tarô e acreditar na espiritualidade, eu acredito em tudo, né? Tem gente que pergunta se eu acredito em vida em outro planeta, em extraterrestre. E tem coisas que, para mim, são difíceis de acreditar. Por que eu acredito na astrologia? Porque a gente entende que isso é uma arte. Uma arte que dialoga tanto com ciência como com a espiritualidade. E o mais legal é você que de repente não acredita em astrologia ou tem raiva de quem acredita em astrologia, primeiro é entender que um astrólogo de verdade, ele estuda, ele faz cursos, ele se dedica, existem técnicas que a gente aprende, existem técnicas matemáticas, a astrologia nasce da astronomia, e isso também é uma discussão histórica bem relevante e interessante. A astrologia nunca foi reconhecida como ciência e nem busca esse reconhecimento. Então você que fica falando que a astrologia não é ciência, mas a astrologia não busca esse reconhecimento. A astrologia é o campo do simbólico, é o campo de você poder compreender através de planetas, de constelações, de símbolos, quem é você. Como você pode se situar melhor no mundo. É uma pena você que acredita que está jogando fora uma baita ferramenta de autoconhecimento. Eu fico, pra mim, mesmo que a pessoa seja cética, não tem problema nenhum agora. E acho que é super democrático Isso. também, entendeu? Acho que vai ter gente que vai acreditar na religião, vai ter gente que não vai acreditar, vai ter gente que vai falar que Deus existe, existe gente que vai falar que Deus não existe. E que bom que vivemos nessa grande democracia de positivo e negativo, de luz e sombra, e daí nascem novas ideias e novos questionamentos, mas precisa ter tolerância e respeito. Eu acho que é isso, né? Falta isso. Você até falou que o astrólogo estuda. Como que Sim. você entrou nesse mundo? Um rapaz cético, virginiano. Exato. Como que faz a pessoa dar esse estalo, né? Meu interesse nasceu muito cedo e eu nunca tive esse horror à astrologia. Então começa por aí. Eu achava interessante. Ué, como é que você pode? Como é que alguém pode olhar para o céu e falar quem eu sou? Já começava por aí. E também tem uma coisa, sabe, Gabriel? Tem muito hater que fala super mal da astrologia porque segue os piores perfis sobre astrologia. É lógico que eu não posso levar a sério uma astrologia que satiriza, que, enfim, coloca a astrologia num lugar de inutilidade. Então, se você não acredita em astrologia, procure ouvir quem faz astrologia séria. Né? Não adianta você ir lá pro meme, pro lugar que vai ficar falando só o básico, né? O clichê. Estereótipo, né? E tal. Então, assim, acho que tem um lugar para brincadeira com a astrologia? Tem. Porque eu acho que o humor é incrível, eu adoro. O bom humor e a coisa feita com muita inteligência é muito bacana.
Mas eu acho também que a gente precisa começar a ouvir as pessoas que falam seriamente sobre. Por exemplo, quando você vai falar sobre uma pauta que você não conhece muito, você tem o cara que vai falar sem nenhum entendimento, sem nenhum conteúdo, e você pode estar viralizado, e você pode ir buscar a pessoa que vai te dar a informação correta sobre aquilo, né? Então, eu acho que isso é interessante. Então, eu sempre tive uma afinidade de gostar do assunto. Então, na adolescência, com 13 para 14 anos, eu começo a estudar o tarô, o baralho cigano, os oráculos. A astrologia ainda era bastante distante. Eu só fui estudar astrologia depois dos meus 20 anos, que eu comecei a ler um pouco, e ainda mais tarde, com 25 para 26 anos, que eu comecei a fazer um curso técnico de formação de astrologia. Hoje, para a gente ter ideia, uma formação séria de astrologia no Brasil ou fora do Brasil leva em torno de 2 anos e meio a 3 anos. É o equivalente a um curso superior, por exemplo, um tecnólogo ou uma licenciatura. E muita leitura, muita leitura. Você não consegue aprender astrologia se não houver leitura, se não houver a prática das técnicas. Então, existem escolas seríssimas por todo o mundo, reconhecidíssimas, e no Brasil que a gente tem essa dificuldade de reconhecer o astrólogo como profissão, né? Ainda existe isso, Eu né? sei que existe uma regulamentação do Ministério do Trabalho que considera o astrólogo um trabalho, mas a gente não tem um reconhecimento social, né? Não, isso não existe. Não existe, porque as pessoas acham, por exemplo, que o astrólogo ele intui tudo que ele fala. E não é assim, a gente estuda. E aí quando as pessoas, por exemplo, descobrem que eu tenho 2 faculdades, um mestrado, 2 especializações, e que eu estudo muito, e que a carreira acadêmica para mim sempre fez sentido, as pessoas se espantam, por exemplo, né? Porque acham que a minha se surpreendem, porque sabem que a minha astrologia não vem de uma maneira caiu do céu, né? Porque eu acho que muita gente, é o que você falou um pouco, muita gente segue pessoas que só satirizam por si só ou só falam de uma forma escrachada para conseguir likes. Sim. E eu acho que quando as pessoas param para ouvir o que você tem a dizer sobre astrologia, elas falam, opa, minha mãe mesmo falava, eu não acredito muito que tá falando do signo de Leão, mas no André Mantovani eu acredito. É que assim se ele... mesmo. Não rola isso? Rola. É a frase da senhorinha que tá assistindo. Então, eu acho que a pessoa mostra o conhecimento quando a gente sai da superficialidade, quando as pessoas saem daquela superficialidade que está no Instagram, 30 segundos, e vai conhecer e vai te ouvir mais. Acho que no Terra você tem essa oportunidade. Isso. Eu acho que as pessoas têm isso. E como eu falei, Gabriel, cabe o humor. Cabe falar também do escracho. Cabe também falar de um modo leve, legal. Muitas vezes, semana retrasada, acho que foi semana retrasada. Olha que você vê como as coisas nascem, né? Tava aquela polêmica toda do bebê reborn. Uhum. Começou, né? A questão do bebê reborn. E aí eu tava na sala de espera de um lugar que fui fazer um exame de rotina. E eu pensei, como é que seria o bebê reborn de cada signo? Porque eu, como astrólogo, não penso só astrologia nesse lugar de seriedade. E comecei a brincar com aquilo. E aí a gente juntou lá a equipe que faz o conteúdo, as artes do Instagram. A gente fez o bebê reborn de cada signo. A gente teve recorde, assim, viralizou. A gente teve mais de 135 mil curtidas. Não, muito mais curtidas, sim. Mais de 220 mil compartilhamentos. Isso num curto período de tempo. E super engraçado. E tamo lá, ok. Só que eu não posso parar nisso. Isso. E eu não posso achar que meu Instagram vai o tempo todo ter que fazer isso para ganhar engajamento. Não, isso foi uma coisa pontual. Se você entrar lá depois do bebê de cada signo, né, o bebê reborn de cada signo, tem toda uma seriedade da astrologia e ok, tá tudo bem. Profundidade, né? Profundidade. Além do superficial da brincadeira, que é pra gente também relaxar um pouco, tem a profundidade, né? Isso. E também, para as pessoas entenderem que por mais que a gente esteja brincando, temos também ali um lugar sério onde ela pode se apoiar para entender a astrologia de um jeito bacana. Porque, como eu falei, a astrologia é uma arte que vai dialogar com a filosofia,
com a psicologia, com as artes visuais, com as artes cênicas, vai dialogar com tanta coisa. E isso que é muito rico, porque é um assunto inesgotável e um assunto que traz... E eu tenho minhas dúvidas se o hater realmente odeia tanto a astrologia. Porque a astrologia, ela fala de um assunto que interessa a todos nós. Ela fala do que a gente é, de quem a gente pode ser. Você acha que essa pessoa tem medo que descubram quem ela é, assim, pela astrologia? Acho que sim. E acho que quando a gente não conhece algo, quando a gente não domina, a tendência é desprezar, é jogar fora. Se a gente for para psicologia e esmiuçar isso, né? Por que você está jogando fora um negócio que você nem conhece? Né? Isso tem muito mais, diz muito mais sobre você do que o que você está jogando fora. E eu tenho que confessar que eu era assim. Era? Eu desprezava, mas eu não conhecia nada. Eu falava, mas isso daí não é nada, os astros vão definir. Quando eu comecei a conhecer, eu falei, faz sentido. É porque aí você vai entender que não é que os astros determinam, os astros aconselham. E a astrologia está muito mais interessada não em dizer o que vai acontecer com você, mas em dizer como é que você pode passar pela experiência da melhor maneira possível. Faz toda a diferença. A astrologia não está preocupada em dizer se você vai comprar o carro, vai casar, se você vai ter vida longa. Claro que isso é possível porque nós temos técnicas dentro da astrologia que nos dão prognósticos. Se tem um astro caminhando a tantos graus no céu e vai no meio desse caminho encontrar o astro X, Y, Z, isso vai criar uma energia, uma egrégora, vai criar uma potência de energia. É como você falar, por que tem gente que pega a fase da lua para cortar cabelo? Os agricultores. Pega os agricultores antigos, jovens, enfim. Todos eles sabem da influência da lua. Olha a lua influenciando as marés. E não é só a lua, nós temos 10 planetas no mínimo que a gente conhece no céu. Então, a astrologia ela não está preocupada com isso, com o que você vai conquistar enquanto cotidiano, sua vida, o que vai acontecer com a sua vida. A astrologia se preocupa o quanto você vai crescer, o quanto você vai aproveitar as oportunidades e o quanto você vai de encontro àquilo que você nasceu para ser. O seu destino, o seu propósito. Já me deu medo aqui, meu destino, eu acho forte, eu acho visceral demais. Fica aí que daqui a pouco tem um lado B dos signos, daqui a pouco a gente vai falar também sobre a inveja. Sim. Mas antes, eu vou usar toda a sua credibilidade para publi gratuito aqui no Eles que Lutem. Sabe como funciona? Como? Eu peço pro pessoal deixar o like, se inscrever, mas ninguém me atende. Como não, gente? Ninguém. Então, por favor, André. Vou fazer as honras para você. Você que está assistindo aqui, Eles que Lutem, por favor, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso ajuda bastante o nosso engajamento, tá bom? Viu? Agora sim. Vamos falar um pouquinho do seu livro A Alquimia da Inveja. Que assunto bom, hein? É um assunto super tabu. Eu não imaginava que fosse ser um assunto tão tabu assim. Esse é o meu mais recente lançamento. Saiu agora, no mês de maio. E tá sendo super legal. Porque a inveja sempre foi um assunto que rondou a minha vida. Em que sentido? Porque quando eu era pequeno, minha avó benzia pessoas. E eu cresci ouvindo das pessoas que iam na minha avó e até da minha avó que a inveja existia. Então, eu sou uma pessoa que cresci acreditando na inveja, porque eu via. As pessoas chegavam na casa da minha avó com dor de cabeça, com vários problemas, e aí as pessoas iam lá e saíam melhores. Então, eu cresci acreditando na inveja. Bom, fiz todo um caminho com a minha espiritualidade, com a psicologia. Como eu te falei, nunca fui uma pessoa que fosse cega com a minha fé. Então, fiz psicanálise muitos anos, enfrentei o divã com cara, coragem, né? Me enfrentando. Fui buscar espiritualidade naquilo que era possível e fazia sentido para mim. Me iniciei nas religiões de matriz africana, até hoje permaneço no culto tradicional Aifá. E então tenho uma relação com a inveja em muitos níveis. E aí no consultório, durante esses anos todos, ouvi muitas histórias.
histórias difíceis, tristes, ruins, do quanto a inveja é um sentimento, uma emoção, como você queira chamar, universal. E o ano passado eu publiquei um livro sobre a felicidade. E eu me esbarrei muitas vezes no tema da inveja. Porque se a pessoa ela é invejosa, ela é infeliz. É uma regra? É uma regra. Todo invejoso vai ser infeliz. Por quê? Porque o invejoso ele está conectado com o caminho e o propósito do outro e não com a sua própria existência. Quanto mais eu invejo, quanto mais eu me enveneno por isso, mais cego diante de mim eu vou ficando. Porque eu vou colocando toda a energia no outro, no que o outro realizou, no que o outro conquistou, no que o outro fez, no que o outro é. E tem uma coisa, o invejoso, ele tem um traço de autoestima muito esburacado. Então, todo invejoso vai ter uma autoestima baixa. E a pessoa que tem autoestima baixa dificilmente consegue entender que ela tem recursos, que ela pode se fortalecer, que ela pode se recriar, que ela pode ter ideias tão interessantes quanto ou melhores. Quem tem baixa autoestima não alcança isso. Então, tudo isso vai deixando a pessoa infeliz. Porque aí você entra na crença da escassez, eu não mereço, só tem pro outro, não tem pra mim, eu não sou capaz, mas o outro é. E aí você vai entrando num looping que é extremamente negativo, não só do ponto de vista energético e espiritual, mas também do ponto de vista psicológico e emocional. Nossa, muito bom. Já gostei. Esse tema me interessa Você muito. gosta? Eu gosto. Porque eu acho que a inveja... Por exemplo, novela. Né? A gente fala muito de televisão aqui no Eles que Lutam. Sempre tem uma trama de muita inveja. Sim. Né? É um sentimento democrático, como você diz. Todo mundo tem, do rico ao pobre. E você... A gente estava falando aqui nos bastidores, você abordou não só superficialmente, como todo mundo enxerga a inveja. Ah, fulano tem inveja de mim. Quais são os outros pontos de vista que dá pra gente olhar pra inveja? Por exemplo, quando eu fui escrever esse livro, eu fiz muita pesquisa. Então, eu tive contato com coisas muito, muito concretas, assim, pesquisas que foram feitas ao redor do mundo sobre a inveja. Porque eu não queria um livro que falasse só do ponto de vista espiritual. Eu queria que falasse do ponto de vista espiritual, mas que também trouxesse um respaldo justamente para as pessoas entenderem que a energia da inveja não é um mal espiritual, é um mal da humanidade. É uma semente que você carrega dentro de você, assim como a alegria, assim como o amor, assim como a raiva. E eu queria um livro também que pudesse dar consciência para os leitores de que a inveja não está só no outro. A inveja está em mim, a inveja está em você. Porque a gente fala muito da inveja do outro, mas a gente não olha, pouco diz e quase não reconhece ou não reconhece a nossa inveja pessoal. E aí eu entendi que a inveja é um assunto tabu e você assumir que você é invejoso, você está assumindo também uma questão de uma imoralidade na sociedade. Porque de todos os 7 pecados capitais, a inveja é um dos únicos que carrega ali que é um pecado moral também. Porque pode ver, as pessoas falam, eu sou guloso, eu adoro comer. Eu adoro dormir. São pecados capitais também, né? Mas você falar, eu tenho inveja, é quase que se diz assim, eu sou do mal. Isso, a simbologia também do diabo, né? Ele sai do céu porque ele tem inveja de Deus. E ele era o anjo mais bambambam de todos, né? Mas ele não aceitava ser segundo lugar. O primeiro crime que se tem conhecimento na história da humanidade, que é o registro bíblico, Abel e Caim, por inveja. Então, tem muita coisa na história, guerras, muita coisa histórica que foi movida pela inveja. Então eu fui atrás disso tudo. Aí eu entendi o seguinte, que na Alemanha fizeram uma pesquisa que tem um lugar do cérebro que causa em você um sentimento de satisfação quando você vê a pessoa que você inveja passando por uma frustração ou aquela pessoa que você inveja se dando mal. Tem uma região do cérebro que gera satisfação quando isso acontece.
Então, pra gente ver que a inveja também é orgânica E pode ser prazerosa. e pode ser prazerosa. Aí você se depara também com os tipos de inveja. Eu tive acesso a uma pesquisa de um italiano que tipificou as invejas. Então, por exemplo, não vou lembrar de todas agora de pronto, mas tem a inveja maligna, que é aquela inveja que eu não quero que você tenha, mas eu também não quero que você tenha. Essa é uma inveja maligna. A inveja maligna também é aquela assim, você não vai ter o que eu estou invejando e eu vou fazer de tudo para que você não tenha. Então a inveja ela vai indo por níveis. Aí tem a inveja competitiva. Poxa, vim aqui, nossa, que legal. Vou fazer meu podcast assim também. Isso é uma inveja produtiva. E rola muito, e tem também aquela pergunta dessa inveja competitiva, que é... conheço pessoas que são invejosas e elas fazem, por exemplo, vê o André Mantovani no Instagram. Ele faz um conteúdo super legal no Instagram. Aí faz igual. Você vê que ela é produtiva apesar Sim. disso, né? Ela consegue sair da inércia, porque tem inveja que a pessoa não sai do lugar. Mas esse tipo de pessoa faz alguma coisa. Seria uma inveja positiva pra essa pessoa ou nunca é positiva? A gente não pode romantizar a inveja. Então dizer que tem inveja boa. Não, a inveja é um mal secreto. O que é bom é o que você faz com ela. É a sua atitude perante a inveja. Então, por exemplo, a inveja que você falou agora há pouco, de que a pessoa fica imobilizada, tem um nome, é inveja depressiva. A pessoa, ela fica mal porque te vê conquistando algo que ela acha que ela não é capaz. A inveja, nesse caso, vai colocando ela num lugar de desvalorização total, né? Então, fui entendendo isso. E entendendo também que existe um lugar no cérebro que gera uma química quando a gente sente satisfação por ver que a nossa... Que aquela pessoa que eu acabo invejando, de alguma maneira não alcançou aquilo. Porque tem dois tipos, aí a gente tem que separar. Tem aquela coisa da alemã, que é, eu fico bem e fico feliz que você não realizou algo, ou principalmente aquilo que eu invejo. E tem também aquela coisa do cérebro gerar uma química boa quando eu vejo as pessoas, que eu tô esperando as pessoas, que bom, tá vendo? Só eu. E a inveja leva para um lugar de arrogância também. Que eu sou melhor, Sou eu sou melhor, sou melhor. indestrutível. Ou eu sou o melhor da turma, E né? tem uma coisa também interessante que as pessoas não podem esquecer. A inveja dá sinais. Ela é um mal silencioso, secreto. Ela é como uma serpente que você muitas vezes não ouve, mas ela escorre. Então, por exemplo, aquele cara que se diz seu amigo, que toda vez que você vai contar uma coisa que você realizou, ele vai falar pra você assim, mas também isso daí qualquer um consegue. Ou, mas no seu lugar até eu faria, né? Tipo, com as oportunidades que você tem. Ou, mas nem é tão difícil assim. Gabriel, isso aí qualquer um consegue, vai. Você que foi um pouco mais inteligente. Então, tem sempre uma depreciação daquilo que você é capaz. Porque não importa como você alcançou o que você alcançou. Não importa que caminho você fez para chegar onde você chegou. A gente não está questionando isso. Mas para o invejoso, nunca vai ser bom o suficiente. Para o invejoso, você sempre vai ser incompetente. E o invejoso sempre vai desdenhar das suas conquistas. Essa inveja de amigo acontece muito, né? Demais. Tá sempre ali, quando você fala alguma coisa, o amigo vai lá e te desmerece. É amigo? A gente pode considerar... Dá pra você ter um amigo, um familiar que você gosta muito e que ele gosta até de você, mas ele ainda te inveja. Ele gosta. Aí é que tá. A inveja tá em todas as relações. A inveja vai estar no casamento, a inveja vai estar na família, nos irmãos, nos pais, vai estar em todos os lugares. E nos amigos. E aí o que eu tenho dito para as pessoas é assim, a inveja também é meio como que uma frequência. Que frequência que você está sintonizando? Porque você também precisa se blindar. Se essa amizade, se esse relacionamento, a inveja não chega a ser um problema e você tem mais coisas legais para reconhecer nessa relação, ótimo. E por que não dialogar sobre a inveja?
Olha, Gabriel, falei pra você determinada coisa ontem e achei que não foi legal o que você me disse. E a gente sabe que o diálogo é uma das maiores dificuldades do ser humano. A gente prefere criar muros do que pontes. É. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem os amigos que são amigos de verdade, que têm deficiências, porque ninguém é perfeito. E a gente pode, em algum momento, sentir inveja. Por exemplo, o que eu mais ouço quando eu vou falar do livro em podcast, em entrevista, é: você sente inveja? Sim. Já senti, sinto. Posso sentir de novo. Mas é o que eu faço com isso. Né? A inveja vai me paralisar, vai fazer eu me desejar o mal para você, ou vai fazer com que aquilo se torne uma inspiração e eu melhore, eu busque a minha melhor versão e eu conquiste aquilo que tá para mim. E tem uma coisa, geralmente o invejoso, ele vai ficar muito pé da vida, porque geralmente o que ele inveja não cabe para ele. Então eu posso invejar você aqui com esse óculos lindo, maravilhoso que você tá, mas eu posso vestir esse óculos e ele não fica bom para mim, e geralmente não vai ficar. Porque o invejoso, ele vive da imitação. Ele não vive de algo autêntico, de algo que é dele. Ele vive daquilo que sobra do outro, do que vem do outro. Ele não consegue levar por muito tempo, né? Às vezes, sei lá, a pessoa tá ali se dedicando na academia, aí o amigo invejoso quer entrar na academia, fazer o mesmo treino que você, porque você tá ficando... Comer as mesmas marmitinhas fitness, E não acontece. comprar o mesmo tênis, a mesma roupa, ele vai ficar uma semana lá, porque ele não quer o esforço. O invejoso, ele não quer o esforço que você faz, ele quer o lugar que você ocupa. E aquele resultado E aquele resultado e aquele prestígio. Mas ninguém percebe o quanto você tá penando ali. E aí, o que pode acontecer? Esse exemplo da academia é ótimo. Porque aí, por exemplo, se eu te invejo porque você tá na academia, está com o corpão em dia, tá com tudo legal. E aí eu vou pra academia e eu começo a entender assim, bom, eu não tenho o mesmo entusiasmo que ele. Eu não tenho a mesma disposição que ele. Porque é normal, gente. Exercício físico para todo mundo é bom, mas um vai ficar lá o dia inteiro na academia e vai amar, e o outro vai porque é obrigado 2, 3 vezes por semana por saúde. E aí, se você é um invejoso, você vai começar a se deparar com as suas limitações, e aí você vai atacar o que o outro faz. Aí você vai falar, mas também esse corpo, tudo bomba, é isso, aquilo outro, e aí por aí vai. E por aí vai. E você, na sua pesquisa e tudo mais, o que você acha que as pessoas mais invejam? Claro que o dinheiro tá nesse caldeirão, porque o dinheiro envolve algumas coisas interessantes, o ter. E aí a gente tem que também pensar no contexto histórico que a gente vive. Por que eu tô te falando isso? Nós nunca tivemos uma sociedade tão invejosa como a que a gente vive hoje. Por quê? Porque hoje você tem a janela aberta na sua casa a qualquer momento, aqui na sua mão. Hoje, se eu quiser saber como é que tá a vida de um grande artista, eu abro aqui, vou lá no Instagram, nas redes sociais, e vou acreditar naquilo que eu tô vendo. Antigamente, nós não tínhamos isso. Você media a sua vida com seus pares. Então, você frequentava uma escola onde as pessoas tinham mais ou menos o mesmo contexto social e econômico. Você tinha os vizinhos, você tinha os primos. Então, no máximo, você tinha um primo rico distante que você via no Natal e aí dava aquela invejinha, né? Rápida. Rápida, né? Mas hoje não, né? Hoje a nossa régua, você quer medir sua vida com a vida do Brad Pitt. Com a Virgínia. Com a Virgínia. Gente, não dá. Não dá, entendeu? É muita loucura. É uma pessoa olhar um Instagram, por exemplo, e achar que ela vai ser uma Virgínia. Quantas Virgínias temos? Uma. E o Stories é essa janela perigosíssima, né? Você quer ficar triste? É você num final de semana que você escolheu pra descansar. Você fala assim, hoje eu vou ficar... Esse final de semana eu vou ficar enfurnado em casa assistindo o filme. Você abre o Stories, já começa a ficar chateado. Porque você começa a ver as pessoas que postaram que saíram, né? Porque é o Story que mais chama atenção e tá lá na frente. Então, essa é a era da humanidade que a inveja tá disparada acima de tudo. Sim, por conta dessa janela que se abre para o mundo. Hoje eu vejo a vida de um americano bem-sucedido, que ganha em dólares, que está num outro contexto econômico, social, e quero que a minha vida tenha aquilo que ele tem. Então, isso abre
uma observação grande sobre o dinheiro, mas o que as pessoas mais sentem inveja é aquilo que as pessoas são. Porque a inveja, ela quer muitas vezes o que é impossível. Então, as pessoas não invejam somente o ter, elas invejam também o ser, o prestígio, a fama, o carisma, a inteligência. São coisas que geram muita inveja. Tanto que você já deve ter ouvido alguém falar assim, nossa, eu não tenho nada, sou um assalariado, ralo pra caramba, e as pessoas têm inveja. Porque às vezes a pessoa tem inveja do modo como você encara a vida, das relações que você tem, das oportunidades que chegam até você. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que a nossa vida pode parecer pequena pra gente, mas sempre vai ser grande pra alguém. É isso que eu ia te perguntar. Dá pra eu ter muito menos dinheiro? Às vezes você fala assim, nossa, a pessoa tem inveja. Aí a outra pessoa responde, mas eu não tenho nada. Não tenho casa, não tenho carro. Ela tem casa, tem carro, tem tudo, tem um bom salário. E tem inveja de mim. Ah, não é possível. Rola isso também? Rola, porque a pessoa tem inveja daquilo que você é. Da sua competência, das suas amizades, do seu modo de encarar a vida. Porque é assim, né? Ela não tem nada, eu tenho tudo. Mas ela tá sempre rindo, de bom humor, tá lá no samba, tá lá com os amigos, tá se divertindo. Porque o ter não é sinônimo de felicidade, né? Também tem isso. Eu já recebi uma vez, alguém me trouxe uma fofoca da inveja. Sabe essa fofoca? Sei. A pessoa conta que depois você percebe e entende. Ela falou assim, nossa, aquela pessoa uma vez falou que você é bobo alegre demais. Aí eu falei pra ela, olha, tem gente que vai gostar de mim porque eu sou animado, que eu sou alegre. E que talvez você seja o bobo alegre, tá tudo bem, E aí vai eu ter falei- gente que vai te amar por isso. E aí eu falei, talvez eu seja esse bobo alegre, mas do mesmo jeito que vai ter gente que me ama por isso, vai ter gente que me odeia por conta disso. Uma vez, eu até contei no podcast dos meninos, né? Aham. Do Flávio e do Felipe. Uma vez eu ouvi de um diretor assim, nossa, André, você é muito chato falando no ar. Na TV, por isso que você não pode falar muito. E você sabe o que eu mais ouço É. das pessoas? André, como eu adoro ouvir sua voz, como é bacana te ouvir, sua calma, sua tranquilidade. Então a gente tem que saber filtrar o que vem do outro. Porque é óbvio que vai ter alguém que não vai gostar do que a gente faz, do que a gente é, né? E aí tudo bem, não é inveja, pode ser outra coisa. E eu sempre acho que é inveja. Sempre é inveja, né? Sempre é inveja. Mas às vezes é a tua maior qualidade. Você imagina eu, um astrólogo, falando de espiritualidade, sei lá, falando que nem o Galvão Bueno? Não dá, né? Não dá. Sabe, eu falando, sei lá, que nem o Datena. Não dá. Não dá. Seria maravilhoso. Exato. Já pensou o Datenão fazer um Brasil do povo agora vem virgem? Exato. Virgem, velho, vai lá. Exato, É chato, hein? Mas, por outro lado, também não caberia, sei lá, para uma apresentadora ou para alguém falar com a calma que eu falo, entendeu? Então, cada macaquinho no seu galho. E o que eu acho mais legal de tudo, isso, para vocês que são mais jovens, talvez seja difícil, porque para mim veio muito com a maturidade. Você se reconhecer num lugar bacana na vida, honrar as suas conquistas, honrar quem você é, honrar o caminho que você fez, gostar do que você vê no espelho, inclusive, porque hoje a gente vive uma sociedade que quer que você negue o que você vê no espelho para ser o padrão. E eu tô falando padrão não só fisicamente, padrão internamente. Todo mundo tem que agir do mesmo jeito, todo mundo tem que ser do mesmo jeito, todo mundo tem que gostar das mesmas coisas, todo mundo tem que ser popular, todo mundo tem que ser legal, todo mundo tem... Tem o tempo todo. E aí tem umas coisas que a gente só entende com a maturidade, de que o que te faz diferente do mundo e o que faz você ser uma pessoa singular é exatamente o que você é, incluindo os seus defeitos. Exatamente. Tem esse lance da inveja que mexe, né? Quando essa pessoa trouxe esse comentário pra mim... Você não ficou chateado? No primeiro momento eu fiquei. Eu também fiquei quando falou isso pra mim. Vem uma mágoa, aí tem o filtro. Eu falei, cara, toda vez que eu vejo um amigo, os sobrinhos da minha namorada, e eles vêm rindo pra mim, tudo bem eu ser bobo alegre. Tudo bem eu fazer aquela piada de tiozão. Porque só a pessoa... Eu nem falei nada e a pessoa já veio dando risada... Cara, tudo bem a outra não gostar, mas... Então é esse filtro que precisa ser feito, mas machuca, né? Esses dias eu li uma frase bonita, né? Que tem gente que vai te amar exatamente por aquilo que alguns te odeiam. E eu acho que
que é basicamente isso, e a gente tem que se sentir confortável naquilo que a gente é, na nossa pele. E acho que às vezes, mesmo quando machuca, porque isso quando eu ouvi me magoou muito. Num momento de fragilidade, essa pessoa poderia ter destruído minha carreira, porque eu poderia achar, se eu acreditasse naquilo que eu estava ouvindo de verdade, eu poderia nunca mais querer fazer TV, nunca mais querer me ouvir no rádio. E olha que legal, né? Hoje eu tô na rádio que é primeiro lugar em audiência. Eita! Há mais de 10 anos. São mais de 140 milhões de ouvintes por minuto. Então, minha voz tem alguma coisa que é legal, né? Você não pode falar que você é um lorde, né? Mas eu falo pra essa pessoa, chupa. Chupa. Você não pode, você é um lorde, mas eu vou falar chupa aí pra você. Chupa porque tá no primeiro lugar de audiência, tá? Então, mas rola. Com a voz. Com a voz, só a voz. Só a voz, não é nem a minha imagem. Só a voz. Então é um chupa aí pra essa pessoa. Mas Mas assim, só pra concluir, brincadeiras à parte, lógico que me magoou quando eu ouvi, que me chateou. E me trouxe, assim, alguns incômodos. Ainda bem que eu fazia terapia na época, levei isso pra terapia. E tenho amigos sinceros, que falam quando eu tô bem e quando eu não tô bem. Que falam, André, isso aí não tá bom não, isso aí tá ridículo. Ou falam assim, André, tá ótimo, para de neura, vai em frente. Então eu tenho esses amigos. Mas a gente cresce também, né, com essas coisas. Eu acho que você aprendeu a filtrar, que foi o que aconteceu comigo. Então hoje, quando chega uma crítica, eu falo, peraí, deixa eu ver de onde tá vindo isso, de quem tá vindo isso, porque criticar é uma coisa muito fácil, né? Eu posso chegar aqui e falar, por que você tá usando essa camisa verde? Né? Falando de um exemplo bobo, Sim. Mas cadê a camisa nova que eu trouxe na bolsa pra te mostrar e falar, eu acho que essa aqui vai ficar legal pra você. Aquela que é construtiva, que vem pra trazer alguma coisa. Eu acho que rola isso. E pega num momento de fragilidade. Eu queria perguntar uma coisa que o pessoal posta muito na internet. Tá. E eu quero saber, porque tem uma frase que as pessoas falam assim, se ninguém sabe, ninguém estraga. Certíssimo. É? Certa? Certo. Certíssimo. O que a gente falou agora há pouco, né? De uma janela que se abre nas redes sociais. Quando você compartilha algo da sua vida, principalmente nas redes, você está pulverizando sua vida em lugares que você nem imagina onde a coisa chega. E eu vou te dizer uma coisa, talvez não tenha uma explicação tão lógica para isso. Acho que aí também está num lugar da fé e da crença. Mas também se a gente for parar pra pensar, se eu não te conto algo e eu não dou margem pra você ficar mandando energia negativa, pensamento negativo, é óbvio que eu vou estar mais blindado. E eu vou te contar uma coisa, Gabriel. Todas as coisas muito legais que aconteceram na minha vida, profissionais, emocionais, sentimentais, financeiras, sempre aconteceram em silêncio. Então a dica é não conte. Foi Não promovido... conte. Precisa, Só depois. comemora com seus amigos. Pra que você vai pôr na rede social? Fui promovido. E depois, mas tem gente que faz isso antes de acontecer. Eu tô sentindo que meu chefe vai me promover. Ela já fala, não Ou coloca acontece. indiretinha, né? Tipo assim, tá vindo vento bom, não sei o quê, lá, né? Já aconteceu comigo de eu ser promovido, sair pra comemorar, uma semana depois fui demitido. Não recebi nem o salário da promoção. Isso acontece. E eu vou te falar, coisas que eu contei não aconteceram. Coisas que eu falei. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver que não tem nada da minha casa, por exemplo. Senti falta disso. Falei, quero saber quem é o André ali, de pantufa no frio. Eu quero saber esse André. E não achei. Eu falei, tem. Caramba, ele... Não tem e não terás. E eu sou um pouco assim também. Eu mostro controlado ali, só pra fingir que eu tô dando abertura, mas eu não sou muito... Esses tempos atrás teve uma coisa legal de parceria que acabou rolando lá na minha casa. E eu precisei mostrar uma parte do quintal, já fiquei mal. Não gosto. Traz a energia. Porque ali é o André que não interessa pras pessoas. Essa que é a questão, entendeu? Quem me segue quer saber de astrologia. Quem me segue quer saber um pouco de mim, óbvio, me assiste nos podcasts, né, nos conteúdos e tal. Mas o André, que não é astrólogo,
não é interessante pra quem me segue. Relacionamento, porque eu já tenho uma teoria, eu mostro o mínimo possível. Certíssimo, Eu tô certo? certíssimo. Mas Que como eu explico pra minha namorada isso? Ela não acha que eu tô tentando tirar a energia ruim. Ela acha que você tá querendo esconder, né? Isso, aí ela fica assim, tá, não vai postar. Não, eu acho que você pode postar, né, as redes sociais. E também assim, eu não posto nas minhas redes sociais, porque eu também acho que eu não sou artista. E não sou, eu sou um astrólogo. Eu tenho uma profissão muito bem definida, mas eu não sou artista. É diferente. Minha história, a história da Virgínia é totalmente diferente. A Virgínia, ela tem que mostrar a vida dela. Ela cresceu assim, Ela né? cresceu assim, pra ela tá tudo certo, entendeu? Mas pra mim não faz o menor sentido, né? Eu tô ali pra falar de espiritualidade, autoconhecimento. Mas eu acho que é bacana, você pode sim, hoje a rede social, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. Mas tem que ter cuidado. O que você vai expor ali? Não precisa expor tudo. O conselho é mostrar só o que você acha que deve Por mostrar. exemplo, tem coisas que eu posto uma semana depois que aconteceu. Viagem. Viagem, posta depois que ela aconteceu. Se você tem uma rede que você não precisa viver dela, por exemplo, no meu caso, né, uma rede social, que é o meu trabalho. Então tem muita gente ali que eu nunca vou ver na minha vida, eu não sei quem tá ali. Agora, se você é uma pessoa que não é pública, que você não depende do Instagram pro seu trabalho, filtra quem tá ali. Filtra teu stories. Poxa, você tem ferramenta pra tudo isso. Melhores amigos. Melhores amigos, cria sua lista lá, discretinha, com as pessoas que te amam, que vibram por você. Então viagem também é bom. Esses dias eu fui numa emissora de TV dar uma entrevista e reencontrei uma amiga, uma senhora, hein? Dos bastidores. Divertidíssima, adoro, a Sandrinha. E ela falou assim, André, quando eu viajo, ela faz altas viagens, tá? Ela vai pra Itália, vai pra tudo quanto é lugar, da Europa, Brasil. Eu só posto depois no mês seguinte. Então, você tem que ouvir as pessoas mais velhas. Tem uma sabedoria ali, né? Eu presto muita atenção nos mais velhos. Sabedoria ancestral, né? Que é muito legal da gente ouvir. E você pode reparar, você postou que tá ali na viagem, você Acontece, tá bem. começa a acontecer dor de barriga. coisas. A próxima comida que você comeu, dor de barriga. Ai, voltei da viagem, postou muito. Porque tem aquilo da pessoa que tá ali, né? Olhando, nossa, mas viajou. Ih, deve ter parcelado em 25 vezes. Isso, e você sabe que a internet é o lugar ideal pro invejoso. Porque o invejoso, ele pode vigiar toda a sua vida e fingir que não tá ali. E está. Esses dias eu vi um post super legal, a inveja tem um arroba e te segue. Né? Então, você tem que prestar atenção também nisso. Porque às vezes a pessoa não curte, não interage, mas ela tá de olho em tudo. Eu percebo Eu já isso. tive gente na minha vida que entrava em todos os meus stories, que sabia tudo o que acontecia na minha vida, mas não dava uma curtida, não jogava um coraçãozinho. Isso pode ser inveja também? Claro que é, óbvio. E aquela pessoa que também nunca responde seu story? Nunca. Mas ela entra em todos. Ela entra em todos. Aí ela percebe alguma coisinha, ela fala... Uhum. E ela solta uma, entendeu? Isso é invejoso nato, assim. É o de carteirinha. É o de carteirinha, porque de carteirinha. eu já tive pessoas que... Eu ia num lugar com uma frequência, assim, era um lugar que eu e meu amigo gostava de ir, a pessoa falou, nossa, virou sócio? Mandou assim, nunca respondeu, virou sócio? Isso é o quê? Inveja. Você viajou muitos dias, a pessoa responde seu story. E tem uma coisa também, a inveja, que a gente tem que lembrar, ela não é só movida por aquilo que eu queria ter. É também movida pelo que eu não quero que você tenha. A inveja passa por aí também, né? Então, assim, porque a cobiça é uma coisa. Eu olho o seu celular, eu quero um celular igual ao seu, eu quero esse celular. Isso é cobiça. A inveja nem sempre vem acompanhada de cobiça. A inveja, às vezes, é querer que o outro se dê mal. Ponto. Por uma ruindade. Por uma coisa uma semente do mal que tem ali com ela. E como eu posso me proteger da inveja? É comprando o livro aqui? Claro, começa por aí. Agora você vai ter que fazer a publi igual Por favor, fiz aqui, ó. você. A Alquimia da Inveja está em todas as melhores livrarias, na editora Cultrix. Isso. E o livro escrito por André Mantovani, pesquisas e pesquisas, né? Esse livro
Gabriel, ele está disponível na versão e-book na Amazon e na versão impressa as pessoas podem encontrar em todas as livrarias, marketplaces, enfim, acha com maior facilidade. Então, assim, claro, por que também eu recomendo a pessoa ler o livro? Porque não adianta você só usar um amuleto para afastar a inveja. Isso funciona? Funciona. Só que, desde a antiguidade, os magos, os alquimistas, eles sabiam que para um amuleto dar certo, para um ritual dar certo, era preciso dominar aquela energia. E isso só vem através do conhecimento. Então, vocês já sabem, se quiser saber como dominar e não deixar que a inveja te atinja tão forte, aí só comprando o livro, lendo o livro. E o livro tem coisas muito práticas que a pessoa pode fazer para enfrentar a inveja do outro e de si mesmo. Agora, uma dica importante que eu quero deixar para sua audiência é: procure uma vida de propósito, de significado. Preencha a sua vida com coisas boas. Corra atrás dos seus sonhos. Porque quando a gente está preenchido da gente, da nossa vida, da nossa história, do nosso destino, a gente não tem como invejar o outro, porque a gente se preenche. Eu outro dia estava pensando nisso. Nossa, a minha vida tem tanta coisa que eu preciso fazer, não dá nem tempo. Outro dia me perguntaram assim, você viu que seu concorrente... Não vejo. E não é uma coisa de ser metido, arrogante. Não vejo porque não tenho tempo. Eu estou ocupado em produzir, em fazer o meu melhor, em abraçar a minha vida, abraçar a minha missão, que nem sempre é fácil. Sim. Que aí também não pode romantizar. Eu vou buscar meu sonho, meu propósito, vai ser tudo lindo, tudo bom, tudo maravilhoso. Não. Você vai ter encheção de saco até com as coisas que você ama. Os tropeços, exatamente. Exato. Agora, a sua função, vou colocar o link pro pessoal aqui embaixo na descrição para vocês comprarem o livro. Obrigado. Aqui e prestigiar o André Mantovani. Não vai me fazer passar vergonha, hein? Pelo amor de Deus. Não mexer ali o número de vendas, ele não vem nunca mais aqui. Abre o bolso também. Vamos falar do lado B dos signos pra gente fechar? Vamos. Porque, olha, eu sou um cara cético, mas ouvindo você, eu vou confiando muito, André. E aí eu vou me conhecendo e falei, cara, realmente o virginiano é assim. Mas vamos começar do começo. Qual é o lado B de Áries? Os arianos... Bom, o lado B é a sombra de cada signo. Vamos falar assim, que todo mundo carrega. Então, você tem o lado luz e você tem o lado sombra. O que a gente não pode esquecer é que a gente não é só o nosso signo. Existe um mapa que é calculado, que é feito baseado nos seus dados pessoais. Data de nascimento, local de nascimento, horário de nascimento. E isso vai dar uma individualidade para você. Então, quando a gente fala do lado B, a gente está falando de características do meu signo que eu preciso aprender a dominar, que eu preciso superar. E que eu posso passar pela vida sem utilizar essa ferramenta, mas são sementes que estão dentro de mim. É como a inveja. Está dentro de mim, dentro de você, dentro de todo mundo. O que cada um vai fazer com isso, aí é uma particularidade, uma escolha. Arianos, briguentos, impulsivos, perdem interesse rápido pelas coisas. O ariano, você quer ver o ariano feliz, é você dar para ele uma missão difícil. Mas quando ele alcança aquilo, ele já perde o interesse. Então, briguentos, muitas vezes impulsivos, muitas vezes enfrentam perigo sem saber exatamente, sem ter noção desse perigo. E aí acaba sendo uma pessoa, muitas vezes, inconveniente. Destemido demais. Destemido demais, é isso. Touro. Os taurinos têm muita dificuldade para mudar. Porque às vezes ele tem preguiça de encarar o novo. Porque para ele é muito mais importante manter. Então, quando a gente fala assim, touro é preguiçoso, é nesse sentido, né? Ele valoriza tanto o que ele conquistou, tanto a segurança dele, que ele tem medo. No fundo é medo. Medo de arriscar, medo de fazer e muitas vezes preguiça de agir. Ele dá tchau assim, com a mão fechada? Totalmente. Ele é mão de vaca? Taurino é o medo da escassez. O medo da falta. Então, olha, eu conheci taurinos ricos e que tinham medo de coisas assim que aquilo nunca iria
afetar a vida daquela pessoa, porque ela tinha dinheiro até para 5ª geração depois dela, entendeu? Mas é um medo de que falte, medo é a avareza. Pode cair de ser miserável. Miserável, que não é legal. Você ser econômico, você planejar o futuro é ótimo. Isso a gente aprende com o touro também. Procurar o melhor preço, a melhor oportunidade, a melhor negociação. Mas quando vai pro lado B, que a gente tá falando do extremo, aí vai para esse lado mais miserável. Isso não só com dinheiro, com afeto, com sentimento, com muita coisa. Não desperdiça nada, né? Tudo para si. O melhor para mim. É isso. Gêmeos. Gêmeos é o signo da comunicação, mas é o signo que também a gente poderia usar aquele ditado: peixe morre pela boca. Por falar demais, por não ter filtro e por não ter escuta. Isso é uma coisa difícil e eu acho que geminiano precisa ter essa... E eu acho que uma coisa também bacana da gente poder falar do lado B, você vê, ó, a gente tá falando de um jeito meio engraçado, mas não é porque é engraçado que não tem seriedade. Exato. Tem uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, é dizer assim, eu sou preguiçoso porque eu sou taurino, é meu signo. Não, você não pode colocar a culpa no signo, sou briguento porque eu sou de Áries. Não. A gente tá falando do lado B para você se melhorar. Significa que essa característica é uma coisa que você tenha que ter com você pro resto da vida e não pode mudar. Não, o ariano pode ser mais disciplinado, pode ser mais paciente, o taurino pode ser mais proativo, pode ser mais generoso, o geminiano pode ouvir mais, pode falar com mais cuidado. Então, se eu sou insuportável, nem sempre é culpa do meu signo. Claro que não. Às vezes é só um traço da sua personalidade. O que vai acontecer é que muitas vezes no seu mapa, no seu signo, você pode ter uma tendência maior para. Então perdi a desculpa agora. Câncer, os grandes apegos acontecem nesse signo, né? Então a saudade, que é uma coisa super bonita e romântica, uma palavra que só existe aqui no nosso país, né? Na nossa língua, aliás, é lindo, né? Essa parte romântica do cuidar, do nutrir, de cuidar das raízes, do passado. Mas aí tem uma questão no signo de Câncer que paralisa ele, que é esse apego em demasia àquilo que já se foi. E muitas vezes aquilo nem faz mais sentido para ele, mas ele tá agarrado a uma ideia, a algo que não é muito legal. E o signo de Câncer, às vezes as pessoas não falam muito disso. São pessoas muito duras. Porque é igual o caranguejo. O caranguejo não é à toa o símbolo desse signo ser o caranguejo. Para você chegar lá na carninha dele é difícil, né? Então, por fora, muito forte, muito firme, mas por dentro tá todo derretido. Vamos para Leão agora. Tô me sentindo na rádio. Leão. Muito bom. Você gosta de rádio? Gosto, amo. Rádio é incrível, né? É incrível. Acho que é a grande escola. E acho que podcast nada mais é do que o resgate do rádio com a imagem, né? Sim, é o prestígio do rádio, né? É o prestígio do rádio. Maravilhoso. Eu, quando falo de Leão, gosto de falar duas coisas. Leão nasce para ensinar para a humanidade o que é construir uma identidade, o que é ser único. Mas a grande questão do leonino, por incrível que pareça, não é só a arrogância, é o medo. Você vai encontrar muitos leoninos tímidos, você vai encontrar muitos leoninos medrosos, porque nascer no nosso signo significa ter uma promessa do que precisa vir a ser. Então eu nasço no signo de Virgem para aprender a ser organizado. Eu nasço no signo de Leão para aprender a ser um indivíduo de sucesso, de prestígio, de ter um lugar no mundo, de ir para o palco da vida. Não significa que todo leonino precisa ser artista. Né? Então, acho que muitas vezes o lado B e a deficiência do leonino é o medo de assumir o seu papel na vida. E muitas vezes ele pode fazer isso de uma maneira arrogante. Você vai encontrar muito leonino arrogante que no fundo é super inseguro. Exatamente. Eu tenho pai e mãe leoninos. Que lindo, hein? Sabe que Leão tem 2 signos que eu amo no zodíaco. Libra. Adoro me relacionar tanto amorosamente como amizade com gente de Libra, porque eu acho que os librianos são muito diplomáticos, afetivos, afetuosos, né? Gostam de harmonia e tal. E gosto muito de Leão.
Muito. Admiro demais as pessoas do signo de Leão quando elas conseguem viver o lado luz. Porque o lado B É duro, difícil, é duro. Sabe que Leão é um dos signos mais generosos? É, Se você tem seus pais Sim. leoninos, você sabe. sim. Leão, quando ativa o modo generoso, é demais. Quer ajudar todo mundo, Quer ajudar né? todo mundo. Às vezes me irrita. Mas tudo bem. Mas são os reis da selva. É quem manda, né? É quem manda, é quem dá as regras. É, eu sei bem, eu sei bem. Vamos para o lado B de Virgem, Não que eu tem. acho que não tem. Não tem. Acabamos aqui o nosso podcast. Virgem precisa prestar muito atenção com a neurose, né? Nós somos o signo da neurose. Somos neuróticos, somos exigentes demais com a gente mesmo e com os outros, muito controladores. Virgem é um signo controlador. E o que eu acho que é ruim no signo de Virgem é uma atenção aos detalhes inúteis. Então você perde tempo pensando, analisando, focando em coisas inúteis muitas vezes. E então, assim, o lado B de Virgem é buscar uma perfeição que não existe nunca. E o lado B de Virgem é a crítica. Virgem é ranzinza, Virgem é crítico, mas não só com os outros. É principalmente com ele. Você vai ver um virginiano chato? Vai. Nenhum virginiano é tão legal assim. Todos nós virginianos somos chatos. Tá bom. Tem que reconhecer. André, chega. Não, a gente tem que falar, senão vão falar que a gente fica privilegiando o nosso signo, Uhum. né? Mas, antes de você levar a chatice pro mundo, você é chato com você. Você sabe o que eu fico pensando? Às vezes eu, como virginiano, me sinto injustiçado, porque às vezes você tá pensando no melhor de todo mundo, você faz uma crítica ali, você controla ali, e a pessoa fala, nossa, é chato, você tá querendo ajudar. Isso. Aí eu me sinto injustiçado, aí eu fico com raiva da pessoa. Eu tô te ajudando. E Virgem critica muito, mas não gosta de ser criticado, né? Não sei o que você tá falando, não sei. Vamos pra Libra? Vamos pra Libra. Libra, a indecisão, que todo mundo sabe, é o lado B, né? Esse é o signo que quer agradar todo mundo. E aí, por mais que eu adore esse signo, né? E eu, como astrólogo, deveria ser como esportista, né? Que não pode falar que time torce, né? Pelo menos antigamente era assim, né? Os jornalistas esportivos não falavam, né? Que time que torciam. Mas eu acho que não. Dá pra você ser sincero, assim, de dizer o que você gosta ali, né? Da astrologia ou não. Então, assim, por mais que eu goste muito desse signo, eu gosto muito de pensar assim, que eu já vi muito libriano. Sabe aqueles que tentam ser amigo de todo mundo? Aquele que é simpático com todo mundo, o vereador da turma. Sim. E quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Não adianta. Você não pode acender uma vela para Deus e outra pro diabo. E Libra é assim. Entendeu? Libra tá bem com todo mundo. Libra não quer se indispor com ninguém. Libra com essa coisa de ser empático, de querer o equilíbrio. Vai levando na gaita muita coisa. Então eu acho que a falta de posicionamento, a falta de... Porque Libra também vive muito o outro, né? Então ele não existe muitas vezes. Tanto que o símbolo desse signo é um objeto, não é uma pessoa. E eu não queria jogar água no chope, Tá? mas é um dos signos que eu mais detesto. Sério. Sério, Porque por conta são- disso. É isso. Porque fica levando todo mundo, quer botar todo mundo político, mas no fundo é só bom pra ele. Não é bom pra ninguém. Ele vem com um chavequinho. Eu já tive chefe de Libra. Ela te detestava, daqui a pouco te levava um brigadeiro. E aí você ficava meio na. Te compra. Você Exato. cai no papinho. Exato. É São o- simpáticos, né? São. Quando eu falo que eu gosto de lidar do signo de Libra e de pessoas de Libra, porque você vai ter menos conflito, porque são pessoas que quando gostam são super amorosas, que se preocupam com o outro. A gente aprende o poder das relações com o signo de Libra. Mas a gente não pode esquecer que Libra é um objeto na sua simbologia, uma balança. Eu acho que é o único signo que não tem uma representação humana ou animal. Pode reparar nisso. É uma balança. É uma balança. E o que é uma balança? Então, agora, tem uma coisa também que eu acho que Libra devia tomar cuidado, é não querer agradar todo mundo. Você não vai ser Jesus. Não adianta, entendeu? E é muito louco você conhecer a astrologia, porque às vezes eu vejo uns stories das pessoas e eu sei o signo delas.
E aí você vê toda a trama, assim, sabe? Feita. Do leonino, do geminiano, do libriano. É muito, muito legal. Muito Dá pra bacana. perceber. Você Dá. fala, botou o texto aqui muito arrumadinho, é porque eu já sei qual que é. Eu já sei. Isso, essa desculpinha, você que é de leão, tá bom. Pensa que eu acredito nisso. Já vai, né? Já vai. É porque a astrologia dialoga com tudo, né? Sim. Desde comportamento, a personalidade, hábito, tudo. Tudo. Isso que é o mais fascinante. Vamos para Escorpião. Escorpião. Então, o escorpiano tem aquela história de que eles são frios. Sim, são frios. Ele vai agir, tanto que a vingança cabe bem para o escorpiano, porque a vingança só é boa quando é um prato que se come frio. Se você for afoito, ansioso, impulsivo, vingança não funciona. E o signo de escorpião tem essa frieza da observação, do planejamento, e são pessoas que têm a mente muito... eles são... Eu vou usar essa palavra, mas não deveria ser essa palavra. Calculistas, no sentido de que eles sabem o passo que eles vão dar. Estratégicos. A única coisa que faz um escorpião se perder é a paixão. O que cega um escorpiano, o que faz o escorpiano ir para o fundo do poço, é o que ele se ele se apaixonar por alguém, por algo, por uma história, ele vai até as raias da loucura com aquilo. Né? Mas o escorpiano é controlador. O escorpiano quer que tudo seja do jeito dele. Né? Se a gente pegar lá Plutão, que é o planeta que rege escorpião, é o cara que decide lá no reino dos mortos quem que sobe e quem que desce. É ele quem manda também. Controlador de acesso. Controlador de acesso. A gente fala de leão, mas o signo de escorpião tem muito de controle. Muito, 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 muito. Mas são frios. São frios. No lado B, né? Lado Frios, B. Calculistas. Essa coisa da vingança não é... Porque assim, a gente fala vingança, já acha que vai mandar matar. Não, às vezes a vingança do escorpiano é esperar a hora certa de te devolver uma coisa que você fez pra ele muito ruim. Uma palavra, um gesto, algo que você disse que magoou ele profundamente. Desprezo. Nossa, o desprezo escorpiano é maravilhoso. Maravilhoso que eu quero dizer assim, porque às vezes em algumas situações isso ajuda ele. A se mexer. A se preservar. Porque o desprezo preserva, né? Exatamente. Sagitário, eu sei que você não é muito chegado, hein? Como você sabe disso? Eu pesquiso. De fato, eu tenho dificuldade com esse signo, porque todo mundo tem, né? Se você pega, por exemplo, você tem com Libra, Exato, tem. não é? Eu tenho muita dificuldade com 2 signos, para ser honesto. Com Áries e com Sagitário. Mas isso está explicado lá no meu mapa, uma outra hora eu conto isso aqui. E se você olhar para o seu mapa, com certeza tem alguma coisa em Libra Tem. que não é legal no teu mapa e por isso você tem essa má impressão de Libra. Meu mapa tem muita coisa de Libra. Olha aí, né? Então, quando você vê um libriano, ele ativa coisas que você não queria olhar em você. Eu, quando olho para um sagitariano, para um ariano, com certeza está ativando coisas que são minhas que talvez eu não queira, que eu não reconheça, né? O outro é espelho também, né? Do nosso contrário, inclusive. Sagitário, eu acho que é um signo super legal em que sentido? Eles são desbravadores, é o signo da fé, da espiritualidade, das viagens, tudo que a gente ouve. Mas eles têm uma coisa de megalomania que é sempre muito ruim. Tudo eles sabem, tudo eles entendem, tudo eles têm melhor, tudo eles fazem melhor. São competitivos, mas num lugar assim muito ruim. Tudo que eles têm que ter é melhor do que o que você tem. Isso é muito sagitariano. E acho que a dificuldade que Sagitário tem de levar as coisas a sério. Né? Tudo tem uma piada, tudo tem sabe, uma piada fora de hora. O coice, porque o signo de Sagitário é metade homem e metade cavalo. Então, a sinceridade sagitariana muitas vezes vem carregada de coice. Então eu não acho bacana. Vamos para Capricórnio. Capricórnio também é outro signo bem controlador. E é um signo que tem muita dificuldade de entrar em contato com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua flexibilidade. Então são pessoas muito duras. Acho que a dureza, a inflexibilidade
são coisas muito difíceis para Capricórnio. E tem uma outra coisa, a ambição. A ambição mora em Capricórnio. E muitas vezes, em nome da ambição, as pessoas se perdem. Então, se a gente fosse falar do lado B do signo de Capricórnio, eu acho que é a ambição. Ambição, boa. Vamos para Aquário? Vamos, Aquário. Aquário é aquele que é amigo de todo mundo, mas não é amigo de ninguém também. Porque ele não se envolve. Ele é frio. Ele é distante. É um signo que pensa na humanidade, mas no fundo, o lado B dele tá pensando só nele. O lado B, né, que a gente tá falando. Sim, claro. Não é a característica solar do signo. Mas se a gente for olhar pro lado B, assim, falta o reconhecimento do outro. Né? Falta intimidade com o outro. Aquário não gosta de intimidade. Aquário não gosta de ter que lidar com o mundo íntimo. Aquário gosta de pensar no futuro, no que tá por vir. E uma coisa muito chata de Aquário é o do contra. Esse microfone azul, bonito, Gabriel. Eu não acho. Ele pode até achar, mas ele vai falar ele vai ser do contra porque ele tem o prazer em contrariar. De espizinhar e de te contrariar mesmo, né? Então tem uma coisa difícil com Aquário também nesse lugar, que de ser sempre o rebelde sem causa, o estranho, que gosta de ser estranho. Tem aquela questão deles serem mesmo excêntricos, mas tem muitos aquarianos que se aproveitam disso, né? Do tipo, eu sou excêntrico mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou a síndrome da Gabriela, nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É isso. Eles não querem nem saber, né? Eu tenho muitos amigos desse signo. Peixes, qual o lado B de peixes? Você tem amigos aquarianos ou piscianos? Piscianos. O signo de peixes é um signo muito dramático no lado B, muito vitimizado. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante também, quando eu tô lidando com piscianos que se colocam no lugar de vítima. Porque eles são essa coisa do a gente nasceu pra sofrer, pisa em cima de mim mesmo, porque eu vou salvar você. Sabe essa coisa de ser o tapete do outro? E parece que peixes gostam um pouco desse lugar, no lado B. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes isso pode virar um jogo, pode virar uma chantagem emocional. Ninguém me ama, ninguém me quer. Porque eu sou vítima. Porque eu sou um sofredor. Porque minha vida é ruim. Então, essa falta de fé em si e esse drama que eles acabam fazendo através de um vitimismo é muito ruim. Meio sonso, às vezes. Eu falo porque eu tenho vários amigos, assim. Sim. Às vezes eles são sonsos. Eles estão fazendo isso só pra te levar onde também eles querem levar. Isso, é o jogo. Né? É o jogo deles. A chantagem emocional. Eu lembro de ter clientes piscianos. E aí você percebe no discurso. Ele tá se fazendo de coitado pra você porque é conveniente pra ele. Sim. Porque aí você vai ter dó dele, você vai colocar ele no colo. Tem uma coisa infantilizada em peixes também, no campo emocional. É isso. Esse foi o lado B do signo. A gente só falou a parte sombria, não a parte solar, maravilhosa. Legal. Não, né? Aqui eles que lutem também, se ninguém não gostou. Mas eu quero agradecer demais a sua presença. Foi demais bater um papo com você. Acho que a sua voz acalma todo mundo, traz uma leveza, uma profundidade que não é sempre que a gente vê, principalmente nesse assunto de signos e tudo mais. E muito legal o seu trabalho, já passando um serviço de novo para vocês, a Alquimia da Inveja, André Mantovani. Brigadão, gostou de estar aqui? Eu adorei, obrigado. Obrigado de verdade. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, com a sua entrevista, com o seu respeito, seu carinho comigo. E desejo vida longa ao seu podcast, que você tenha muito patrocínio. Por favor, né? Que você vença todos os invejosos, sabe como? Se tornando uma pessoa invejável. Essa que é a questão. Nós temos que buscar tanto sucesso na nossa vida para que a gente se torne cada vez mais invejável. Não vou nem mais falar nada, André. Obrigado, tá? Para te seguir nas redes sociais, ter muito mais aulas como você deu, como a de hoje, como que eu faço? @André Mantovani, com 2 N's no final. Todo sábado,
Tô na rádio Band FM a partir das 9 da manhã. Primeiro lugar de audiência? Primeiro lugar de audiência, 140 milhões de ouvintes por minuto. E todo sábado lá fazendo Band Astral, na Manhã Show, e toda segunda-feira no Terra Horóscopo, no Portal Terra. Maravilhoso, gente. Obrigado, tá? André, lembrando que eu só pergunto, assim, perguntas bem bobinhas, Tá. e eles que lutam. Até semana que vem, pessoal. Valeu!